Olá, vamos ao exercício 7. Determine a área da superfície do depósito da questão anterior. Bom, eu resolvi resolver esse exercício em duas partes, né? O exercício 6, depois o 7, porque eu sabia que o 6 ia dar, né, uma certa quantidade aí de contas, e o 7 também vai nos dar aqui também relativamente uma certa quantidade. Então, eu vou pegar aqui o desenho, tá? Vou pegar o desenho, vou copiar, vou colar a imagem, tá? Já tá pintadinho, só pra gente ter aqui como base. No exercício anterior, ele fala, né, que H2 é igual a 2 vezes H1, então, ainda continua sendo verdade neste, tá? E aí, eu tenho um cone, um cilindro e metade de uma esfera, ok? E eu quero saber tudo isso de área. Vamos começar aqui pelo que eu acho que vai ser o mais simples, tá? Então, a área total desse sistema, né? Começar pelo início. A área total, ela vai ser igual, então, à área do cone mais a área do cilindro mais a área da metade da esfera. Ok? Então, eu tenho aqui, né, que eu já pintei anteriormente, o cone em amarelo, o cilindro aqui em rosinha, tá? E em azul eu tenho a metade da esfera. Ok? Então, só para você lembrar aqui da nossa divisão de cores, para que você visualize aqui cada cálculo e tudo mais. Vamos começar, então, com o cálculo do cone. Vamos começar pelo cálculo do cone. Eu acho que ele não vai ser tão simples, mas a gente vai conseguir andar com ele. Acho que vai ser a parte mais difícil, mas acho que é bom a gente começar por esse. Vou fazer em preto. Aqui. Então, a área do cone ela é igual a 2πr mais 2π πr quadrado mais πr vezes g. Quem é g? G é chamado de geratriz. Aqui, ó, esse comprimento aqui, tá? Ele é chamado de G, de geratriz. Repare que o que eu tenho aqui nessa figura, né? Nessa figura eu tenho a representação de uma certa altura, H1, eu tenho a representação do raio, né, que é o mesmo raio ali de baixo, ok? E eu tenho G. Então, nesse triângulo hipotético aqui, que a gente está falando de um triângulo retângulo, né, em que eu vou ter altura H1, base R e hipotenusa G. Tá? Então, se eu fosse representar esse triângulo aqui em um outro espaço, né? Ele ficaria mais ou menos assim. G de geratriz, H1 e raio, tá? Então, esse aqui é esse triângulo. Agnes, deixa eu adicionar muitas páginas aqui, porque precisaremos. E oremos para resolver. Bom, Agnes, então, como que eu vou entender o que é essa geratriz? Bom, através dessa ideia de triângulo retângulo, né? Então, eu sei que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Quem fala isso?
Quem fala isso? Quem fala isso? Adivinha aí. Lembra? Somou? Triângulo, retângulo. No final da aula a gente fala disso, mas vai lembrando aí, quem é que fala? Esse é um conhecimento lá do ensino médio, pega aí dentro da sua cabeça, toma ele aí dentro da sua memória. Vou fazer o seguinte, então eu vou fazer aqui a soma dos quadrados dos catetos, né, é o quadrado da hipotenusa, ok? Então, a gente está falando aqui de Pitágoras, é isso mesmo, Pitágoras. Ah, que delícia, que saudade. Então, teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras. Vai falar isso, tá? Vai falar aqui. H1 ao quadrado mais R ao quadrado vai ser igual a G ao quadrado, ok? Se eu quiser, já estou isolando G, né? Mas se eu quiser isolar mais G aqui, né? De uma forma mais... Isso aqui vai ser igual, né? H1 ao quadrado mais R ao quadrado, ok? Então, eu estou fazendo aqui raiz, né? Raiz de H1 ao quadrado mais R2, ok? Agnes, por que você está fazendo isso? Porque aqui nesse problema, ele fala, né, desde o início, que o problema é que tudo tem que ser dado em função de R e H, tá? Então, eu não vou deixar em função da geratriz, tá? Então, a área do cone, vou fazer o cálculo aqui, né? A área do cone, ela vai ser igual a 2πr ao quadrado, aliás, 2π, πr ao quadrado mais πr vezes a geratriz, que nada mais é do que a raiz de H1 ao quadrado mais R ao quadrado, tá? Vou deixar aqui isoladinho desse jeito, beleza? Posso isolar mais? Não vou mexer mais com essa fórmula, tá? Não vou mexer, eu acho que ela tá mais do que mexida aqui. A gente revisou também um conceito muito, muito, muito importante, que foi o Teorema de Pitágoras nesse momento, tá? Esse aqui é um conhecimento que vem lá do seu ensino médio, né? Que a gente toma ele para nós aqui para resolver esse problema. O que eu tenho aqui mais para resolver? Ah, tá, eu tenho que resolver a área do cilindro, né? Vixe, tem muita coisa pela frente. Então, a área do cilindro. Tá? Então, se você acompanhou os aspectos teóricos, tá? Dos aspectos teóricos lá, você vai compreender que a área do cilindro, ela é dada, então, por essa área de base aqui, tá? A área desse círculo, mais, né, essa capa aqui envoltória, né, que nada mais é do que o perímetro desse cilindro, vezes a altura aqui total, tá? Então, esse cilindro, ele se traduz aqui num grande retângulo mais um círculo, ok? Então, a gente chama de área da base mais área lateral, ok? Então, a área da base nada mais é do que πr ao quadrado, porque é um círculo, tá? Então, R, né, o raio normal. Mais essa área lateral, que vai ser 2 vezes π, R vezes H. Que H é esse? H2, ok? Tô falando ali no cilindro, tô falando de H2. Preciso mexer em mais alguma coisa? Olha, ah, tá. Aspecto importante falar aqui. A gente não tem, mesmo, a gente só tem a área lateral. A gente não tem a área da base, porque ela não tá aparecendo, né?
Mesma coisa o cone. Eu só tenho a curvatura, eu não tenho aqui. Não tenho R quadrado. Porque toda vez que eu tô falando dessas figuras, né, eu tô falando aqui só da capa, né? Tô falando só da capa. Então, essa área aqui não existe, né? Como se eu tivesse uma garrafinha aqui, e ela não vai ser computada, olha só. Então, eu já vou me corrigir aqui, porque essa área de cone representada aqui por essa figura, ela não vai ter, por exemplo, esse aspecto. Tá? Ele não vai ter. Por quê? Quem está representando aqui 2πr quadrado? Essa área de círculo aqui, ó. Que tá tampado nesse caso. A mesma coisa, tá? Eu vou... Aqui, ó. Não vai ter. A mesma coisa o cilindro, ele não vai ter o aspecto da área da base, tá? Quando eu tô traduzindo aqui a área do cilindro, a área total do cilindro, eu vou ter a área lateral mais as bases. Na verdade, são sempre duas bases, né? Eu fiz com caneta permanente. Achei que eu tinha feito com... Tá? Eu tenho duas áreas de base. Tenho a área de cima e a área de baixo. Se eu fosse separar ele, né? Colocar ele separadamente, ok. Mas, na verdade, não. Então, todo cilindro vai ter, então, dois aspectos de base. Então, vai ser 2πr quadrado mais essa área lateral aqui, ok? Toda a superfície lateral, ok? Bom, se você se confundiu, pensa no seguinte. Pensa que isso é o quê? Pensa que isso é uma garrafinha. Então, eu tô aqui seccionando, né? Para entender, então, para separar o cone do cilindro da metade da esfera. Pensando nesse aspecto, eu não tenho essa área de base aqui, que geralmente eu vou ter na área do cone. Todo cone vai ter a sua área de base, mais todo o aspecto do que corresponde ao quê? A geratriz. Lembra que eu falei para você que o cone vai ter uma geratriz, né? E aí todo o aspecto aqui do comprimento desse cone, é como se eu abrisse, né, um leque, ok? Ficou na dúvida? Vá lá na parte do cone, do livro teórico, volta lá, revisa esse conteúdo novamente, tá? Então, aqui a gente tem, então, esses dois aspectos de área de base, que eu já eliminei aqui do meu cálculo, ok? Vamos, então, para a área da esfera, tá? Vamos pensar o seguinte. Qualquer superfície esférica, ela vai ter sempre, né, a área dela, ela vai ser sempre simbolizada, então, pelo cálculo de 4πr quadrado, tá? Então, a esfera inteira, ela vai ter esse aspecto. Mas eu tô falando aqui de uma semi-esfera, tá? Eu tô falando aqui, toda vez que eu também tô falando de esfera, eu tô falando aqui desse hemisfério, né? Então, muita gente chama de hemisfério, semisfera, enfim, mas a ideia central, né, é que a gente entenda, perdão, é que a gente entenda como é que fica a área, né? Como é que fica a área dessa estrutura, tá? Bom, ela né, inevitavelmente, como a gente já estava comentando, né, ela é 4πr quadrado, tá? Então, isso aí é o cálculo dela. Mas eu posso colocar, então, como metade? Sim, posso colocar ela como metade. Porque eu tô falando, então, dessa capa, tá? Eu tô falando de uma capinha aqui envoltória. Se eu tivesse uma esfera inteirinha, né, eu não teria, né, eu teria que
Eu não teria essa história de área aqui. Agora, se eu estivesse falando de um aspecto, né, de uma semisfera, onde que eu quero chegar, né, com isso? Se eu estivesse falando de uma semisfera que está aqui na nossa frente, tá? Eu teria que computar o quê? Eu teria que computar a área dessa esfera aqui, metade da área de uma esfera, mais essa metade de círculo que eu teria aqui, tá? Então, por isso, a gente eliminou ali, mas se eu fosse pegar aqui separadamente, ok? Se eu tivesse que pegar separadamente essa semisfera e calcular a área, o certo seria calcular a metade da esfera mais essa capinha aqui, opa, mais esse círculo aqui, ok? Só para que você não se confunda, quer dizer, talvez você tenha ficado confuso aqui, mas não era a nossa intenção. Nossa intenção era deixar o mais claro possível, né? Deixar você aqui com clareza no final das contas, tá? Então, a área da metade da esfera é 4πr² divididos por 2, ok? Então, essa aqui é a área da superfície da esfera. Eu vou simplificar, o 2πr², beleza? Posso, então, fazer esse cálculo do total? Posso fazer o cálculo do total. Vou copiar aqui, vou colar aqui. Então, isso aqui vai me dar o seguinte. Só vou ajeitar aqui, tá? Vai me dar o seguinte. Eu tenho, então, que a área do cone, desse cone aqui que a gente está falando, tá? Dessa figura. Eu já vou aproveitar aqui para substituir aquele H2 igual a 2 vezes H1, tá? Então, 2πr 2 vezes H1 mais 2πr², ok? πr raiz de H1. Deixa eu colocar mais bonito aqui. H1 ao quadrado mais R ao quadrado mais 2π, aliás, 4, né? 4, porque 2 vezes 2 é 4, πrH1 mais 2πr. Posso fazer alguma simplificação? Posso fazer, né? Eu posso isolar 2πr só e, enfim, deixar isolado aí da forma que for, né? Se te deixar mais... Se deixar a tua alma mais tranquila nesse momento, isolar um pouquinho mais aqui, tá? Tá? Se for deixar você um pouquinho mais tranquilo, a gente isolou aqui um pouquinho mais, tá? Mas no final é isso, é uma sopa de letrinha, ok? Vou olhar aqui de novo, pode ser que você tenha ficado confuso, tá? Então, qualquer cone sempre vai ter uma área de base mais a área correspondente à capa desse cone, tá? Ficou confuso? Vai lá olhar um cone aberto, tá? Então, esse aqui é um cone totalmente fechadinho. Então, um cone aberto, eu vou ter, então, o aspecto da
da geratriz, né? Representado aqui, né? Um cone aberto, ele tem essa representação aqui, tá? Tá um pouquinho torto, mas você compreendeu. Mas essa área de base aqui, que vai ser, né? πr quadrado, tá? Então, eu tenho aqui essa representação aqui para um cone, para área cone, tá? Quando a gente está falando aqui dessa área da base que está encoberta, né, por um cilindro, então eu elimino aqui esse aspecto de área da base, né? Então, eu não tenho isso. Quando eu estou falando de superfície, né, em termos de superfície de um cilindro, eu também vou ter o quê? Qual o aspecto, né, da área do cilindro? Tá? Qual que é o aspecto da área do cilindro? Eu vou ter, então, eu vou colocar aqui menor, tá? Opa. Então, eu vou ter 2 círculos. O desenho tá lindo hoje. Então, eu vou ter 2 círculos, ok? 2πr quadrado, aliás, πr quadrado vai dar 2πr quadrado ali somado, tá? Aqui, esse comprimento é 2πr, porque nada mais é do que o perímetro de um círculo vezes h, ok? Vezes h, beleza? Então, isso aqui é o aspecto, então, da área de um cilindro. Agnes, nesse caso, esses aspectos aqui das áreas de base, eles estão o quê? Encobertos. Então, eu não vou ter tanto isso aqui quanto isso aqui, tá? Não tenho isso, não tenho nesse cálculo aqui em específico, nesse cálculo desse desenho, né, dessa forma em específica. E a esfera? Bom, eu tô falando de uma esfera. Quando eu tô falando da esfera, né? Quando eu tô falando da esfera, eu tô falando da esfera fechadinha, tá? Tô falando de uma esfera fechadinha aqui, por exemplo, uma bolinha em que eu tenho raio aqui interno x, tá? Então, se eu tô falando de metade desse volume, eu tô falando, então, já da metade, então eu não tô abrindo essa estrutura aqui em outras partes, ok? Se eu estivesse falando de metade de uma esfera em que essa capa aqui, esse círculo aqui não estivesse encoberto pelo cilindro, eu teria que calcular ainda adicionalmente um πr ao quadrado, que equivale, então, a esse círculo, tá? Bom, então foi disso, nesse exercício 7, um exercício também comprido, a gente revisou aqui Teorema de Pitágoras, coisa importante, tá? E mais aspectos aqui trigonométricos e referente, então, a figuras, tá bom? Até mais, muito obrigada.